A viagem começa em Brodsworth Hall, um dos exemplos mais completos de casa rural vitoriana. Ao sul fica a região de The Dukeries, onde no século XIX, 4 duques muito abastados tinham amplas propriedades que faziam divisa entre elas. Nos anos 1590, a riquíssima condessa de Shrewsbury construiu Hardwicke Hall, uma das casas mais magníficas da era Tudor. Southall tem uma bela catedral que foi iniciada no século XI e é um impressionante exemplo da arquitetura românica. A Great Central Railway é a única ferrovia histórica de 2 trilhos do Reino Unido, onde locomotivas a vapor passam umas pelas outras. A viagem termina num dos jardins mais famosos da Inglaterra, Heathcote. Ele foi iniciado em 1907 e demorou 40 anos para ser concluído. No interior de South Yorkshire se situa Brodsworth Hall, um dos exemplos mais completos de casa rural vitoriana na Inglaterra. Ela permanece praticamente inalterada desde os anos 1860. Com a falta de dinheiro no século XX, pouca coisa foi feita além da instalação elétrica no início do século. A casa foi projetada no estilo italiano pelo jovem arquiteto de 26 anos, Philip Wilkinson. Feita em calcário com parte da pedra extraída da propriedade, ela substituiu uma casa georgiana do século XVIII que foi demolida. Parte das pedras e das janelas foi reaproveitada na casa nova, que tem mais de 30 quartos. O Jardim Vitoriano de Brodsworth é um dos mais impressionantes do país, ironicamente, por causa de negligência. Os anos de abandono trouxeram vantagens inesperadas. À medida que as plantas do jardim cresceram, a folhagem protegeu os elementos básicos do projeto vitoriano, que permaneceu praticamente intacto, permitindo uma restauração cuidadosa do jardim original. A filha do último proprietário, que travou e perdeu uma batalha de 57 anos com as goteiras no telhado e com a subsidência causada pela mineração, deu a casa para a English Heritage restaurá-la para a nação. Ao sul, no condado de Nottinghamshire, fica a região de The Dukeries, onde no século XIX 4 ducados faziam divisa entre eles. Eram o Duque de Portland, na Abadia de Welbeck, o Duque de Newcastle, em Clumber Park, onde a casa foi demolida, o Duque de Norfolk, na Worksop Manor, parcialmente demolida, e o Duque de Kingston, em Thoresby Hall, que agora é um hotel. Esses 4 duques eram podres de ricos e construíram casas enormes. O Duque de Portland reconstruiu a Abadia de Welbeck sem economizar. Só a horta tinha quase 9 hectares. O Duque tinha cavalos de corrida e construiu uma escola de equitação indoor, que foi uma das maiores do mundo. Nos anos 1880, o Duque ganhou com corridas de cavalo o equivalente a 40 milhões de dólares hoje em dia. Ele foi apelidado de Duque Intocado, porque adorava construir túneis para ligar a casa aos estábulos, além de ter criado um amplo salão de baile subterrâneo. Durante a Primeira Guerra Mundial, a casa se tornou um hospital militar e depois da Segunda Guerra Mundial foi alugada para o Ministério da Defesa para servir de academia militar até 2005. Agora voltou a ser propriedade particular e os prédios ganharam novas utilidades. Os duques de Newcastle moraram na Clumber House até ela ser demolida em 1938. Em 1879, o 7º duque reconstruiu uma Clumber House bem maior no estilo neoclássico após um incêndio arrasador. Outro incêndio em 1912 causou menos estragos, mas combinado aos efeitos da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929, o duque foi obrigado a abandonar a casa que foi demolida. Ele levou estátuas, fachadas e fontes para uma das outras casas dele, e o resto foi leiloado. Só a igreja de St. Mary, uma capela neogótica construída pelo 7º duque, e uma horta murada de 1,5 hectares sobreviveram.
além do escritório do Duque, que agora é ocupado pelo Clumber Café. O Duque de Newcastle deixou o parque de 1.500 hectares para o povo da cidade de Worksop. Depois, o parque foi adquirido pelo Fundo Nacional em 1946. Os duques de Norfolk moravam na Worksop Manor. Só sobrou uma pequena parte de uma grande casa do século XVIII, que não chegou a ser concluída porque o 11º duque morreu. O 12º duque de Norfolk deu a casa para o filho, que em 1838 vendeu a propriedade inteira para o duque de Newcastle, que depenou a casa, demoliu a ala principal e vendeu o chumbo do telhado e outros acessórios, pois só estava interessado em anexar a terra à propriedade de Clumber. A pequena parte da ala principal que ainda está de pé e a cavalariça foram vendidas em 1890 e agora são uma casa particular. A quarta mansão de The Dukeries é Thoresby Hall, onde morava o Duque de Kingston. No fim do século XVIII, ele deixou a propriedade para o sobrinho, o Conde de Manvers. Em 1868, o terceiro Conde de Manvers demoliu a casa e construiu esta enorme mansão vitoriana. A casa permaneceu na família Manvers até a ameaça da subsidência causada pela mineração fazer com que eles a vendessem para a National Coal Board em 1979, que a passou adiante 10 anos depois. Agora é um hotel rural e os jardins e o parque estão abertos ao público. A região de The Dukeries representa o privilégio, a fortuna e as casas grandiosas do século XIX, que deixaram de ser viáveis no século XX. Agora, os parques delas são acessíveis a todo mundo. No topo de um morro no local de uma fortaleza medieval, se situa o Castelo de Bolsover, um extraordinário refúgio aristocrático do século XVII. Sir Charles Cavendish decidiu construir um castelinho inspirado numa grande torre normanda de 600 anos antes. Ele morreu pouco antes da conclusão da obra, que foi assumida pelo filho, William. Ele acrescentou o terraço, que agora está em ruínas. Durante a Guerra Civil de meados do século XVII, os parlamentares tomaram o castelo e destruíram parte dele. William Cavendish foi para o exílio e regressou quando o rei Carlos II reassumiu o trono em 1660. Então ele restaurou o castelo e construiu mais instalações, inclusive uma escola de equitação. O filho dele, Henry Cavendish, praticamente abandonou o castelo, que mais uma vez começou a ruir. No século XIX, ele foi alugado e usado como casa paroquial. A subsidência causada pela mineração e a poluição agravaram a decadência até 1946, quando o Ministério das Obras assumiu o castelo e estabilizou e restaurou os prédios. O Castelo de Bolsover é único e, por isso, tem relevância nacional e agora está sob os cuidados da English Heritage. Estas são as ruínas de Sutton Scarsdale Hall, do início do século XVIII. É um exemplo do que acontece com uma casa fabulosa quando ela é negligenciada e vendida para pessoas que só se interessam em tirar dela qualquer coisa de útil. Foi o que ocorreu em 1919, quando, depois de anos de abandono e de ninguém se interessar em ter uma casa tão grande, ela foi comprada por um grupo de empresários da região que arrancaram tudo que ela tinha de valor, removendo até o telhado. Algumas partes foram enviadas para os Estados Unidos, pois o painel de carvalho de um dos quartos foi comprado pelo barão dos jornais William Randolph Hearst, que pretendia usá-lo no castelo de Hearst, na Califórnia. Sutton Scarsdale, que tem valor arquitetônico, acabou sendo comprada por um filantropo que quis preservar as ruínas. Numa colina entre Chesterfield e Mansfield, se encontra uma das casas mais magníficas da era Tudor, Hardwicke Hall. Ela foi construída nos anos 1590 para Elizabeth Talbot, condessa de Shrewsbury, também conhecida como Bess de Hardwicke. Foi uma das primeiras interpretações inglesas da arquitetura renascentista italiana e está entre as maiores casas elisabetanas.
As enormes janelas de vidro causam um belo efeito neste prédio retangular e repleto de torres. Cada torre é coroada por uma balaustrada que inclui as iniciais E e S de Elizabeth Shrewsbury. E o pé direito varia nos 3 andares. Bess de Hardwicke se casou 4 vezes. Cada marido aumentou a fortuna dela até se tornar a mulher mais rica da Inglaterra, perdendo apenas para a rainha Elizabeth I. Hardwicke foi projetada para representar a riqueza e o poder dela. Isso é visível nas janelas, que são grandes e numerosas demais para uma época em que o vidro era um artigo de luxo. Isso fez com que as pessoas dissessem que Hardwicke Hall tinha mais vidro que parede. Quando Bess morreu, o filho dela preferiu morar em outra das casas da mãe, Chatsworth Hall, e Hardwicke Hall permaneceu praticamente inalterada. Em 1959, ela foi comprada pelo Fundo Nacional e está aberta ao público. 25 quilômetros ao sudeste se situa Southwell Minster, que recebe fiéis há 900 anos. A construção começou no início do século XI, durante o período normando, para substituir uma igreja saxã. A torre central e as 2 ocidentais representam uma façanha da arquitetura românica. No século XIV, a pequena sala do capítulo foi concluída e é considerada uma das mais bonitas da Inglaterra. A palavra Minster significa igreja principal da região, ao redor da qual eram fundadas igrejas locais, especialmente na Idade Média. Em 1884, Southwell também se tornou catedral e diocese do bispo. O prédio foi danificado em 1646 durante a Guerra Civil e dizem que a nave foi usada como estábulo. Na cidade de Southwell, Carlos I foi capturado e depois executado em Londres, sob a nova comunidade da Inglaterra de Oliver Cromwell. Nos anos 1880, a igreja passou por uma grande restauração. A cidade também tem outro prédio histórico que é tão importante quanto uma igreja grande ou uma mansão: a Southwell Workhouse. Ela foi construída em 1824 e serviu de protótipo para projetos futuros que surgiram após a nova Lei dos Pobres de 1834, que abriu caminho para a criação de casas de trabalho em todo o país. Mesmo com o êxito industrial da Inglaterra, algumas pessoas não conseguiam sustentar a família nem a si mesmas, e para elas, a única opção era workhouse ou casa de trabalho. Na época, não existia nenhum tipo de benefício. Foi um passo para a assistência aos pobres, mas as condições eram propositalmente difíceis e degradantes para que o lugar fosse procurado apenas pelos realmente necessitados. Mesmo que a pessoa fosse casada ou solteira e com filhos, todo mundo era separado em homens, mulheres, crianças e doentes. Este prédio representa uma parte importante da história inglesa e mostra como a vida era diferente 150 anos atrás. Um dos maiores poetas românticos da Inglaterra morou aqui, na Abadia de Newstead, depois de herdar a casa e o título aos 10 anos de idade, em 1798, Lord Byron. A casa era da família Byron desde que tinha sido convertida de uma abadia em 1540. Ao longo dos séculos, o prédio sofreu muita negligência, então quando Byron o herdou do tio-avô, estava em mau estado de conservação. Ele alugou a casa para terceiros até se tornar maior de idade e ir morar nela em 1808. Byron costumava ser descrito como o mais excêntrico dos grandes poetas românticos. Ele foi admirado e criticado em vida por causa dos excessos aristocráticos, que incluíam dívidas enormes e vários casos amorosos. Uma das amantes dele o resumiu numa frase que agora é famosa: Byron é louco, ruim e perigoso de se conhecer. Em 1816, depois de um escândalo e das dívidas crescentes, ele deixou a Inglaterra de vez e, em 1824, morreu de febre na Grécia com apenas 36 anos. Nos arredores da cidade de Nottingham, situada num grande parque, está Wollaton Hall. Esta magnífica casa Tudor foi projetada pelo mesmo arquiteto de Hardwicke Hall, mostrada há pouco.
Wollaton foi construída para Sir Francis Willoughby em 1580 sem nenhuma economia. Dizem que alguns mestres de obra vieram até da Itália. O último andar da casa tem um salão diferente, usado para propiciar vistas panorâmicas do parque. Com certeza, isso impressionava as visitas. Wollaton era considerada uma casa prodígio, que é um nome moderno para mansões imponentes construídas entre aproximadamente 1570 e 1620. Dependendo da preferência, também eram palácios nobres situados em montes ambiciosos. Ao contrário das grandes catedrais medievais construídas em louvor a Deus, casas como Wollaton eram feitas para ostentar a riqueza e o poder do proprietário. Na era elizabetana, as casas suntuosas deixaram de ser exclusividade das famílias nobres ricas e passaram a ser acessíveis à crescente classe de novos ricos, como Francis Willoughby, que tinha feito fortuna com a mineração de carvão. Dizem até que ele pagou muitos dos trabalhadores com carvão. Mais de 400 anos depois, o carvão continua sendo usado na central elétrica de Radcliffe-on-Soar, onde as 8 imponentes torres de resfriamento se destacam na paisagem. A central elétrica entrou em operação em 1968 e, em 1981, queimava 5,5 milhões de toneladas de carvão por ano. A emissão de dióxido de enxofre que provoca chuva ácida foi muito reduzida em 1993, quando um sistema de dessulfuração de gases de combustão foi implementado em todas as caldeiras. A emissão de óxido de nitrogênio, um gás de efeito estufa, foi reduzida em 2004, com a instalação de um novo equipamento antipoluição. Aos poucos, o carvão está deixando de ser consumido, mas ainda é usado num meio de transporte muito amado: as locomotivas a vapor. Esta é a Great Central Railway, a única ferrovia histórica de 2 trilhos do Reino Unido. É o único lugar do mundo em que locomotivas a vapor são vistas passando umas pelas outras, como ocorria na época em que o vapor dominava os trilhos. A história da Great Central Railway data do surgimento das ferrovias na área de Manchester em meados do século XIX, quando uma empresa regional previu uma linha férrea para Londres e mudou o nome para Great Central Railway. Em 1948, a malha ferroviária inteira foi estatizada e, nos anos 1960, boa parte foi desativada por não ser lucrativa. Em 1969, a antiga Great Central Railway foi fechada. Mas quase imediatamente um grupo de entusiastas decidiu manter uma pequena parte da ferrovia aberta e operando como linha histórica. Agora são 13 quilômetros de trilhos em atividade e a linha atrai muitos turistas. Com raras exceções, boa parte dos castelos medievais agora está em ruínas, como o da cidade de Kirkby Muxloe. Só que este castelo não foi arruinado de propósito, ele não foi concluído. A ideia era construir um castelo fortificado e com fosso para Lord Hastings, que iniciou a obra em 1480. Mas isso foi durante a Guerra das Rosas, em que 2 famílias rivais disputavam o trono. Infelizmente, Lord Hastings escolheu o lado errado e foi executado em 1483. A viúva dele deu continuidade ao projeto durante um tempo, mas depois parou e o castelo ficou incompleto. Uma parte chegou a ser habitada antes de ruir durante o século XVII. Agora ele é protegido pela English Heritage, pois é considerado um belo exemplo de castelo medieval quadrangular do mais alto status. Em 1485, num campo em Leicestershire, ocorreu uma batalha que mudou o curso da história da Inglaterra. A Batalha de Bosworth Field foi o último conflito relevante da Guerra das Rosas, uma guerra civil entre as casas de Lancaster e York. A família Lancaster venceu a batalha e o líder era Henrique Tudor, conde de Richmond, que se tornou o primeiro monarca inglês da dinastia Tudor.
O adversário dele, Ricardo III, o último rei da Casa de York, morreu na batalha. Henrique Tudor tinha cerca de 5.000 homens e o rei Ricardo tinha o dobro. A batalha envolveu um terceiro exército de 5.000 homens liderados por Lord Stanley e o irmão dele, William, que resolveram recuar antes de decidir qual lado seria mais vantajoso apoiar. Foi graças aos irmãos que eles escolheram a Casa de Lancaster e permitiram que a dinastia Tudor nascesse. Imediatamente após a batalha, Henrique foi coroado rei Henrique VII. Nos anos 1970, foi construído um centro para contar a história da batalha. No entanto, uma pesquisa recente mostrou que o conflito deve ter sido travado a 3 quilômetros de distância e os historiadores ainda não chegaram a um consenso. Nos arredores de Birmingham se situa Baddesley Clinton, que foi o lar da família Ferrers durante 500 anos. Agora, a casa e o parque são protegidos pelo Fundo Nacional e estão abertos ao público. Baddesley Clinton foi descrita como perfeita mansão rural do fim da Era Medieval. A casa chegou a ter uma quarta ala e era quadrada, mas essa parte foi demolida no século XVIII. Durante a Era Tudor do século XVI e a divisão entre as religiões católica e protestante, a família Ferrers continuou seguindo o catolicismo. Sendo assim, Baddesley Clinton tem 3 esconderijos para padres. Essas câmaras secretas foram construídas para esconder padres católicos que estavam de visita, numa época em que, se fossem descobertos, podiam ser presos ou até executados. A família Throckmorton, também católica, morava aqui, em Cogton Court, uma casa Tudor que teve um papel na fracassada Conspiração da Pólvora de 1605, quando conspiradores católicos tentaram assassinar o rei protestante James I, explodindo o parlamento. É um dos momentos mais importantes da história da Inglaterra e é marcado pela tradição anual da Noite das Fogueiras, em 5 de novembro, em que as pessoas queimam bonecos representando Guy Fawkes, um dos conspiradores. Cogton Court estava vinculada à Conspiração da Pólvora porque 4 dos conspiradores eram parentes dos Throckmorton. Foi na guarita que, no dia seguinte, a família recebeu a notícia de que a conspiração tinha fracassado. Todos os conspiradores morreram resistindo à prisão ou foram terrivelmente executados em público. A viagem termina com um tema mais agradável num dos jardins mais famosos da Inglaterra, Heathcote. Ele foi criado pelo Major Johnson, que começou a construir o jardim impressionante em Heathcote em 1907. Quando ele se mudou para cá, não havia jardim, apenas algumas árvores antigas. Ele passou 40 anos criando o jardim atual, que foi projetado como uma série de cômodos independentes ao ar livre, separados por cercas vivas e muros. O jardim é famoso por ter árvores e arbustos raros, além de plantas exóticas do mundo inteiro. Os cômodos ao ar livre são compostos por espécies que florescem em diferentes épocas do ano. Assim, Heathcote está sempre bonito. O jardim tem pouco mais de 4 hectares e um declive suave. Nas extremidades há plataformas cuidadosamente pensadas com vista para o Vale de Evesham. Os pontos focais do jardim são os 2 gazebos na interseção dos eixos norte-sul e leste-oeste. Em 1948, o Major Johnson se aposentou na França e entregou a propriedade de Heathcote para o Fundo Nacional. Agora, o local é uma grande atração turística e fica lotado nos fins de semana de verão. Um belo lugar para concluir esta jornada.